continuando o estudo de número 5, vamos para Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9. Vamos até onde conseguirmos chegar hoje. Apocalipse 1, a partir do verso 9. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Mais uma vez ao Senhor nós te buscamos em oração e pedimos a tua bênção e a tua direção agora neste estudo. Esclareça o nosso entendimento, dá-nos condições de entender o que a tua palavra tem a nos dizer, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Na semana passada eu vi com você a introdução do capítulo 1, né? Nós vimos capítulo 1, a introdução do livro, versículo 1 ao versículo 3, depois a saudação e a adoração, né, que rendida ao Senhor Jesus, do versículo 4 ao versículo 6, e do versículo 7 e 8 nós vimos Cristo anunciando a sua segunda vinda, e no versículo 8 ele afirmando a sua divindade, né? Essa declaração: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você vai ver que essa expressão Alfa e Ômega e o seu correlato princípio e fim, ou primeiro e último, eles são também empregados na pessoa de Jesus, mostrando assim que Cristo ele é Deus com o Pai. Então, agora a partir do verso 9 nós temos a primeira visão do livro do Apocalipse. O Apocalipse ele contém 7 visões espalhadas em todo o livro. A primeira visão nós temos aí hoje, né? A visão do Cristo glorificado, do versículo 9 ao versículo 20, do capítulo 1. A segunda visão do livro do Apocalipse está a visão do trono de Deus e dos 7 selos, está em Apocalipse 4, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 1. A terceira visão, 7 anjos tocando trombetas, né, as 7 trombetas, também Apocalipse 8, 2 ao capítulo 11, verso 19. Temos também os aspectos da guerra e salvação, outra visão, quarta visão, Apocalipse 12, 1, 14, 20. A visão das 7 taças do juízo de Deus, a quinta visão, Apocalipse 15, 1, 16, 21. A sexta visão, a vitória de Cristo, Apocalipse 17, 1 a 19, 21. E a última visão, a sétima, o novo céu e a nova terra, Apocalipse 20, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 5. Então, essas 7 narrativas, essas 7 visões, nós veremos em todo o livro, né? Comecemos então pela primeira, a visão do Cristo glorificado. Na narrativa, que vamos ler o versículo 9, diz assim a palavra de Deus: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então a narrativa do texto, ela é retomada por João, o qual identifica-se de forma tão amável e solidária aos seus irmãos, né? Ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. O verdadeiro líder está onde o rebanho está, e onde o rebanho está sofrendo, ele sofre junto, né? E João é esse exemplo para nós. Ele diz a esses irmãos o seu nome, por esse motivo, alguns comentaristas entendem que não foi o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho e as 3 cartas e o livro do Apocalipse, porque tanto no Evangelho como nas 3 cartas, João ele se identifica como o discípulo a quem Jesus amava, ele não se identifica como João, né, no Evangelho. Então aí eles dizem, vejam bem, então João aqui se identificando,
não é João, não é o mesmo João, o apóstolo, mas nós temos motivos de sobra para dizer que sim, é João, e ele fez questão de se identificar, dizer o seu nome, para que a igreja soubesse que eles não estavam sozinhos, mas um dos próprios líderes da igreja estava sofrendo com eles, e inclusive ele estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui nós já temos, lembra que eu falei que o número 2 simboliza testemunho confirmado? Observe aqui, ele está falando a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Esses dois elementos funcionando, tendo a mesma ideia de que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, ele se achou na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho. Alguns dizem que ele foi lá pregar o Evangelho, isso totalmente descabido. Aqui ele estava na ilha de Patmos como prisioneiro, ele estava ali sofrendo como cristão prisioneiro. Tanto é que ele diz: eu sou companheiro, eu estou na mesma tribulação de vocês. Ele não estava fazendo turismo em Patmos, ele não estava numa missão de evangelização em Patmos, ele estava preso, e estando preso em Patmos, ele anuncia o Evangelho, ele anuncia a palavra de Deus. Então, é importante a gente entender que a ilha de Patmos também, ela não era um lugar de passeio, era um lugar de prisioneiros, era uma ilha presídio, como Alcatraz, lá nos Estados Unidos, a ilha de Alcatraz e outras ilhas que eram usadas para prender criminosos. João estava lá porque o crime que ele havia cometido era a pregação do Evangelho. E ele então está dizendo para esses irmãos: lembre-se que Apocalipse é um livro, é uma literatura de consolo, uma literatura, uma mensagem de consolo ao coração dos que estavam sofrendo. E ele diz para eles: vocês não estão sofrendo sozinhos, estou com vocês também. E outros irmãos também estão padecendo. Em meio a esses sofrimentos, ele foi transportado para um plano atemporal, fora desse tempo nosso aqui, um plano espiritual, e ele diz: achei em espírito, verso 10, achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Vamos lá. Ele não estava adormecido, ele estava plenamente acordado, e conforme nos diz Simon Schleiermacher, seus sentidos estavam alertas ao ponto de perceber com a mente clara, focalizar os olhos com os ouvidos bem abertos, e assim assimilou a informação que Jesus passou e fielmente registrou. Ele não estava em transe, ele não estava fora de si, ele estava com seus sentidos perfeitamente aguçados. E ali então ele recebe a mensagem, registra fielmente e manda para os seus irmãos. Os finalmente, finalmente, fielmente e finalmente, finalmente registrou, Então, mostrando passo a passo, Primeiro ele está bem atento, ouviu, recebeu, registrou e finalmente registrou e enviou. Mas copiei o que ele disse, mas ele fez isso fielmente, no dia do Senhor, essa expressão é muito importante, eu quero chamar a sua atenção para isso. No dia do achei em espírito, no dia do Senhor. Essa é a única referência no Novo Testamento ao domingo como dia do Senhor. Todas as outras referências ao domingo é sempre o primeiro dia da semana, destacando as primícias, o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana nos reunimos com o fim de partir o pão, lá em Atos tem várias passagens assim, mas somente aqui em Apocalipse, o dia do Senhor, o domingo, é chamado de
o dia do Senhor. E isso é muito importante, porque você vai encontrar os adventistas dizendo que isso aconteceu no dia de sábado, e não foi. No dia do Senhor, porque o dia do Senhor, no Novo Testamento, é o dia em que Jesus ressuscitou. E o que João vê logo em seguida, nessa visão? O Cristo glorificado, o Cristo ressurreto. Entendeu? Então aqui, no dia do Senhor significa o domingo, né? A primeira vez que o dia do Senhor é chamado de, ou domingo é chamado de dia do Senhor, a primeira e única vez também. Mas, por que nós podemos afirmar que é o domingo? Porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo, e o domingo ficou conhecido pelos cristãos como o dia do Senhor. Mudou-se o sábado, o dia do descanso, para o dia do Senhor, domingo. Então, se um adventista falar para você que foi no sábado, é só você mostrar para ele. Que dia que você ressuscitou mesmo? Você foi no domingo. O que João viu logo em seguida aqui na visão? O Cristo glorificado, o Cristo ressurreto. Então, o dia do Senhor aqui é o domingo e não o sábado, como os sabatistas querem, né? Outro ponto que é digno de nota aqui é que o Senhor Jesus tem aparecido a João no domingo. Não fosse esse dia importante, João não teria mencionado. Eu estava lá na ilha de Pátimo e o Senhor me apareceu, nem falaria o dia. Por que ele faz questão de falar no dia do Senhor? Justamente por ser o domingo, né? Ali já havia havido essa mudança do sábado para o domingo, né? João não teria mencionado, mas somente teria falado da aspiração de Jesus, da aspiração de Jesus, a aparição de Jesus, né? Não há motivos para entendermos esta expressão como significando o dia do juízo final, como muitos assim entendem. Isso porque como vemos no versículo 1, as coisas que João estava presenciando em breve deveriam acontecer, em breve devem acontecer. Então, não eram referentes ao juízo final, como alguns dizem, ao dia do Senhor aqui. João estava vendo o dia da volta do Senhor Jesus. Não. Até mesmo porque o que vem depois ali, as cartas às igrejas da Ásia, né, mostra que eram coisas que estavam acontecendo com a igreja aqui no mundo, né? Ele ouviu por trás de si, ele diz, né, uma grande voz como de trombeta. Notemos que a voz era como de trombeta e não que tinha o som de uma trombeta, né? Quando nós usamos esse advérbio de comparação, né, como, nós estamos mostrando o seguinte: uma coisa é semelhante à outra na forma como ela se comporta, mas não quer dizer que ela é igual à outra, né? Eu posso dizer, esse banco é macio como um sofá. Ele não é um sofá, ele é um banco, mas ele é macio por causa da almofada, né? Então, a propriedade do elemento é comparada e não o elemento em si. Então, quando se diz que a voz de Jesus era como de trombeta, o que é uma trombeta? Qual a característica de uma trombeta? Som que chama a atenção. Se passa um carro ali, buzina, todo mundo olha. O objetivo da trombeta é justamente você chamar a atenção, né? Depois nós vamos ver que essa mesma voz é como de muitas águas, né? A ideia ali é comunicando o poder, a força, né, de Jesus. Vamos em frente. Geralmente no Antigo Testamento, Deus reunia o seu povo por meio do som de trombeta. Você tem essa referência aí de Êxodo 19, 16 e 19, Levítico 25, 9, Josué 6, 5 e Isaías 58, 1. Quando o povo deveria ser reunido, então eles tocavam as trombetas para chamar a atenção. No dia da expiação, no dia do Yom Kippur, as trombetas
trombetas eram tocadas em toda a terra. Então, uma trombeta tocava aqui, a outra respondia ali, e assim por diante. Era um sonido de trombeta em toda a terra de Israel. Você imagina, o território é grande. De longe você ouvia as trombetas, porque várias trombetas tocando ao mesmo tempo em pontos distantes, mas você ouvia o sonido de trombeta. Então o povo acostumou a essa ideia da trombeta chamando a atenção. Né? E o que Jesus faz aqui é justamente isso, ele chama a atenção de João para si. E por isso mesmo, ele diz no verso 11: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. O que vês, escreve, manda às 7 igrejas. Né? A voz lhe ordenou, a voz de Jesus lhe ordenou que tomasse pena, tinta e um rolo, pergaminho ou papiro. Né? A diferença é que o pergaminho ele era de couro, e o papiro era o avô do papel, né? Era feito de planta, né? Então mais quebradiço. Mas possivelmente foi um rolo de pergaminho, né? de couro que ele escreveu. E ordenou que ele escrevesse o que ele visse, ou seja, não somente o Cristo glorificado, mas também as mensagens que deveria despachar às 7 igrejas, que ele deveria despachar às 7 igrejas, mas também todo o conteúdo da revelação, ou seja, do Apocalipse, todo o livro. Então as 7 igrejas da Ásia não receberam só esses trechos referentes a elas aqui, né? Nós vamos ver a partir do capítulo 2. Elas receberam todo o conteúdo do livro mesmo, né? A mensagem direcionada e todo o conteúdo do livro. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Vamos para o versículo 12 ao versículo 16 e analisarmos então a aparição do Filho do Homem, o momento em que Jesus aparece a João. Nós temos agora, sem dúvida, uma das descrições mais lindas de toda a Bíblia sobre o Cristo glorificado. Voltei para ver quem comigo, né, diz aí o verso, quem falava comigo, né? O verbo falar, quem falava comigo. Voltei para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Vamos lá. Então, ainda que sobre essa questão da comparação da voz de Jesus Cristo com o som de trombeta, nós ressaltamos que João voltou-se para alguém e não para algo, né? O som de trombeta. Ele não se voltou para algo. Veja bem que João tinha bem definido: voltei para ver quem falava comigo. Ele não falou para ver o que falava comigo. Ele não ouviu um som de trombeta. Que som é esse? Ele não diria quem som é esse? Que som é esse? Se fosse apenas um som, né? Mas obviamente quando Jesus falou, ele ouviu uma voz potente como a de uma trombeta. Por isso ele se voltou para ver quem falava com ele. Ele estava ouvindo palavras, ele não estava ouvindo toque de trombeta, ele estava ouvindo palavras. E palavras saem da boca de pessoas. Por isso que ele se voltou para ver quem falava com ele, né? E voltado, e tendo eu voltado, vi 7 candeeiros de ouro, né? Cada um simbolizando uma das 7 igrejas da Ásia, as quais representam a totalidade da igreja de Cristo. Lembra que o número 7 significa algo completo, como de totalidade? Lembra que foi isso? Então, as 7 igrejas da Ásia, que nós veremos a partir do versículo 2, são características da igreja de Cristo. São características da igreja de Cristo. E assim nós temos as características, né, toda a característica completa da igreja de Cristo nessa presente era, nessas 7 igrejas. Nós veremos isso semana que vem, né? A igreja, isso fica claro lá no versículo 20, que diz que as 7 igrejas, os 7 candeeiros,
são as 7 igrejas. Está bem claro. A gente não precisa fazer muito esforço para interpretar certas partes do Apocalipse, porque eles se interpretam. E a gente não precisa ficar inventando coisa. A gente eu já ouvi cada coisa sobre essas 7 igrejas aqui, sobre esses 7 candeeiros. O versículo 20 está dizendo que eles são. Eles simbolizam as 7 igrejas às quais João direcionou, escreveu as cartas que Cristo mandou, o livro. E no meio desses 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, um ser semelhante a filho do homem, diz o verso 13, com vestes talares cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos ver esses detalhes aqui, Então, quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê este ser glorioso, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Antes da sua encarnação, Cristo ele era um ser espiritual, como o Pai. Deus é Espírito, disse o Senhor Jesus. E importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Antes de se encarnar, Jesus também era igual ao Pai, um Espírito. Ele era um ser espiritual. A partir do momento em que ele se encarnou, nunca mais deixou de ser reconhecido em figura humana e em um homem de fato. Quando você chegar no céu, você não vai encontrar um Jesus Espírito. Você vai encontrar o Senhor Jesus, homem. Deus, homem. As duas naturezas coexistem perfeitamente em Cristo Jesus. Ele é Deus, homem. Então lá no céu não vão encontrar um Jesus, um Espírito transparente, não sei se esse Espírito é transparente. Não vou encontrar um ser espiritual. Eu encontrarei Deus pleno, que também é homem pleno. Eu verei Jesus, eu poderei, se me for permitido, abraçar o Senhor Jesus. Será que a gente verá como se depois da ressurreição? Exatamente igual. Exatamente igual. Exatamente como os discípulos o viram depois da sua ressurreição, nós o veremos. Mas João aqui não viu exatamente lá como os discípulos viram. Lembre-se que aqui João está usando figuras de linguagem. Eu não quero que você sequer tente imaginar este ser aqui, com essas características. Eu quero que você se prenda e evite fazer, eu sei que é difícil, um exercício difícil, evite fazer qualquer imagem mental de Jesus. Não tente nem imaginar como seria isso aqui. Eu quero que você se prenda nas características ou nos atributos de Jesus, aos quais João fala em figura de linguagem. Vamos ver que atributos são esses? Vamos lá. A descrição que João faz de Jesus aqui visa ressaltar a sua autoridade suprema, sua justiça e também a sua ira. Veja o significado, por exemplo, vestes talares, lá no verso 13. O que eram essas vestes talares? Eram as vestimentas que os reis usavam, aquele manto comprido, com as mangas compridas, vestes talares eram mangas compridas. Então Jesus tem um manto, uma veste talar, ele está vestido como aquele vestidão que a gente vê nos filmes. Não. O que João quer que você entenda é o seguinte: ele é rei. Ele está vestido como rei porque ele é o rei supremo. Aliás, ele vai dizer isso mais à frente, que Jesus é o rei supremo. Lá no versículo 4 e 5 nós já vimos.
E mais à frente nós veremos novamente que Jesus ele é o Rei Supremo, soberano. Né? Olha lá no versículo 5. Primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então o que João está falando, está ressaltando aqui com as vestes talares de Jesus, é o seu atributo de rei soberano. E não só isso, o de sacerdote também, porque o sacerdote usava uma túnica como essa, usava vestimentas como essas. Então, o que João está fazendo? Está chamando a nossa atenção para o fato de Jesus é o nosso rei e sacerdote. Mas Jesus não é só rei e sacerdote, ele é rei, sacerdote e profeta. Por essa razão ele está trazendo uma profecia para João. Porque ele é o profeta, o grande profeta. Nós temos aqui os 3 ofícios de Cristo, aqui logo no capítulo 1. Né? Seguindo, quando diz que ele está cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. As vestimentas naqueles tempos, eles amarravam um cinto de linho no peito, né? Que ajudava a sustentar toda a vestimenta. O cinto de ouro à altura do peito. O que o ouro simboliza? Né? O ouro simboliza a glória. Jesus está revestido de glória. Ele está revestido de glória e de majestade. Os salmos declaram isso o tempo todo sobre Deus. Vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Né? Nós vimos já os salmos 101 e 102, nós vimos essas verdades. Salmo 103, Deus coberto de glória, Jesus. Então aqui está falando da divindade de Jesus. Quando fala desse cinto de ouro, o que ele está mostrando é a divindade de Jesus. O ouro também sempre é mencionado nas Escrituras em relação à glória de Deus. Os 7 anjos, lá no capítulo 15, verso 6, nós veremos quando chegar a hora, também traziam esse cinto de ouro. Eles eram divinos? Não, aqui eles eram revestidos com a glória de Deus, como nós seremos. Quando nós dizemos que passaremos pela glorificação, receberemos corpos gloriosos, são corpos revestidos com a glória de Deus, capazes de suportar o fulgor da glória de Deus. Porque do jeito que eu estou hoje, se eu me apresentar diante da glória de Deus, eu vivo pó, eu sou fulminado. Agora, o que é capaz de me proteger do fulgor da glória de Deus? Qual o elemento em toda a criação que é capaz de me proteger da glória de Deus, do fulgor da glória de Deus? A própria glória de Deus. A própria glória de Deus. Eu tenho que ser revestido com essa glória. Então a ideia aqui que o João está passando é a dignidade elevada de Cristo, a sua glória, ele está envolto pela glória do Pai. Ele é o próprio Deus glorioso, né? Quando ele diz que a sua cabeça e cabelos, veja bem, a cabeça e cabelos eram brancos como a alva, como a neve. Só aí tem cabelo branco. A cabeça dele é branca. Né? A cor da pele dele ele é caucasiano. Ele não é branco. Branco é a folha de papel que você está segurando aí. Branco é o cabelo dele. Então quando fala que a cabeça e o cabelo, os seus cabelos eram brancos. Então vamos imaginar que o rosto de Jesus era branco como papel, igual ao cabelo? Não. O que ele está falando aqui é da pureza de Jesus, da santidade de Jesus. Né? As cãs na Bíblia, elas sempre são símbolos de autoridade. A autoridade de Jesus está justamente na sua santidade. Não existe ser mais santo que Jesus, que o Deus triuno. Ele é puro. E justamente porque ele é puro e santo, ele tem toda a autoridade para julgar o nosso pecado, para julgar os pecadores. Ele é justo, não só em dar sentenças, mas as sentenças que ele dá são justas porque refletem o caráter justo dele, a santidade dele. E é isso que João está chamando a nossa atenção aqui.
Estou diante daquele que é o Todo-Poderoso, o Todo-Glorioso, o Rei Supremo, sumo sacerdote do povo de Deus, o grande profeta, aquele que é o próprio Deus encarnado, revestido de glória e que tem toda a autoridade. Toda a autoridade. É interessante porque que as cãs, os cabelos brancos, são na Bíblia tidos como autoridade. Por quê? Não só como autoridade, mas também como alguém que foi muito abençoado por Deus, não só tendo uma longa vida, mas eles tinham a seguinte ideia: quando uma pessoa morria na sua juventude ou na sua meia-idade, era porque de alguma forma ele estava sendo castigado por algum pecado que ele cometeu. Logo, se um homem ou uma mulher envelheceram ao ponto de ficar com o cabelinho bem branco, significa que eles não cometeram nada grave a ponto de serem punidos por Deus. Por isso eles tinham autoridade. Era esse o costume da época. Agora, obviamente, Jesus ele tem toda a autoridade, porque ele é, né, o grande Deus. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Né? Além disso, aqui refere-se também à pureza de Cristo. O que Daniel atribuiu a Deus, lá em Daniel 7, 9, João atribui ao Senhor Jesus. Novamente, nós estamos aqui diante da divindade do Senhor Jesus. Jesus é Deus igual ao Pai. Né? E os olhos? Diz o verso 9, no verso 14. Verso 14. Os olhos como chamas de fogo. Né? Novamente, aqui a fraseologia que João usa é de Daniel 7,9. Se você ler lá em Daniel 7,9, você vai ver que é muito semelhante. Né? Aqui nós temos a descrição do juízo e santidade de Cristo. O fogo ele é símbolo não somente de purificação, mas também de juízo. No Antigo Testamento, quando o tabernáculo foi construído, e na hora da consagração Deus mandou fogo da parte dele sobre o holocausto, mostrando a ira de Deus contra o pecado, porque o holocausto ali estava no lugar do pecador. Então, o que nós merecemos da parte de Deus é o fogo destruidor, é a ira dele. Só que o fogo também, ele refina, ele purifica o ouro. A Bíblia fala sobre o profeta, no Antigo Testamento fala sobre a prata levada no cadinho, né? E ali ela sendo purificada pelo fogo. Né? O fogo também tem esse símbolo de purificação, né? Mas o foco aqui é o juízo. Né? Com os seus olhos, Jesus perscruta o mais íntimo do coração humano, e tanto pode purificá-lo como fulminá-lo. Nada escapa aos olhos fulminantes de Cristo. Hoje eu vi uma frase lá no Facebook, achei interessante e verdadeira, né? De vez em quando o Facebook apresenta umas coisas interessantes para a gente. Alguém postou o seguinte: não adianta você apagar a mensagem, não adianta você apagar a história, Deus está vendo. E o pecado, ele é uma afronta terrível à santidade de Deus, justamente por isso. Porque a gente peca e faz de tudo para esconder dos outros. Mas a gente não esconde de Deus. E isso mostra que nós estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar de nós do que aquilo que Deus vê em nós. Olha que impiedade da nossa parte. Olha que vileza, que depravação da nossa parte. Perante vocês, eu me apresento como o santo homem de Deus. Mas Deus está vendo o que eu faço no meu íntimo, lá nos meus pensamentos. Deus conhece os meus pensamentos, conhece o meu coração.
e isso deveria trazer ao meu coração uma preocupação muito grande. E prezar pela vida de santidade. Orar como o salmista orou. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, meu. Deve haver em nosso coração o desejo de nos apresentarmos a Deus. Eu sei que nós somos pecadores, eu sei que nós somos falhos, mas deve haver em nosso coração um desejo enorme, um desejo intenso, de que toda vez que Deus olhar para nós, e Ele olha o tempo todo, não existe um momento sequer que Ele deixe de olhar para nós, mas que toda vez que nós nos lembrássemos que Deus está olhando para nós, tivéssemos a consciência tranquila de que Ele nos vê através de Jesus. Mais do que ficar preocupado em não cometer pecados, nós temos que nos preocupar em estar em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela é muito importante no Novo Testamento, aliás em toda a Bíblia, mas no Novo Testamento, quando ela aparece, se você marcar quantas vezes só o apóstolo Paulo fala sobre em Cristo, no Senhor, em Jesus, expressões correlatas assim, você vai ver que ele repete pelo menos mais de 1000 vezes. Os estudiosos da teologia de Paulo dizem que esse é o ponto central da teologia de Paulo, em Cristo. Deus nos vê através de Jesus, ou seja, quando Deus olha para Marcos, Ele vê Jesus primeiro, para depois ver Marcos. E Ele não fulmina Marcos pelo pecado dele, porque Jesus morreu por ele. E Marcos está em Jesus. E como Jesus é o Filho amado do Pai, aquele em quem Ele se compraz, por amor a Jesus, pelos méritos de Jesus, Jesus mereceu a graça de Deus e nos deu a graça. A nossa preocupação deve ser essa: estar em Cristo. Agora, é impossível eu estar em Cristo e não estar vivendo uma vida de santidade. É possível, infelizmente, a gente peca, mas não deveria. Nós deveríamos lutar o tempo todo contra o pecado justamente por isso, porque eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, eu não posso viver uma vida no pecado, não posso me entregar ao pecado, eu tenho que viver em Cristo. Porque é em Cristo eu tenho a salvação, fora dele eu só tenho a condenação. Em Cristo, Deus tem misericórdia de mim. Se eu não estiver em Cristo, o que eu vou receber da parte de Deus é a ira dele. Os olhos de Jesus, o tempo todo, perscrutam o nosso coração. E o que Ele tem visto em nosso coração? O que Ele tem visto dentro de nós? Quando, pois, vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Achará homens nessa terra que têm fé nele? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aqueles que se aproximam dele devem crer que ele é o galardoador daqueles que buscam. Crer que ele existe e que é o galardoador daqueles que buscam. Quando Deus olha para você, quando Jesus olha no seu coração, Ele vê fé em Cristo Jesus. O olhar de Deus, eu fico tão pasmo quando eu vejo as pessoas dizerem assim: não me julgue, só Deus pode me julgar. Você acha isso pouco? É pouco? Como se
Deus nos julgando, fosse algo, né, normal, tranquilo, pesado, né, irmãos? Vamos lá, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Na tradução literal para a palavra calcolíbano, né? Halcolíbano, Halcolíbano é um metal, um latão polido, né? Um metal ou um latão polido. Temos aqui outro símbolo da glória de Jesus. Então aqui o que João quer dizer é o seguinte: os pés como bronze polido, você vê ali, um bronze polido, ele brilha como ouro. Então aqui se refere à glória de Jesus, a sua autoridade, a sua divindade, né? A voz como de muitas águas, né? Como Cristo fala, quando Cristo fala, a terra emudece. Um som ensurdecedor, diante do qual nenhum outro som mais se ouve. Veja lá em Ezequiel 43:2, há uma semelhança muito grande com esse texto de Ezequiel 43:2. A referência aqui também é a autoridade de Cristo. Quando Cristo fala, nenhuma outra voz mais se ouve. Cale-se diante dele toda a terra, diz o Salmo. A voz de Cristo, ela abafa todas as outras vozes. Hoje, o nosso coração ouve vozes. Eu estou chamando você de esquizofrênico, não tá? Estou dizendo que você é esquizofrênico, mas nós ouvimos vozes. Que vozes são essas? A voz do nosso próprio coração caminhando ao pecado, a voz de ímpios nos aconselhando e nos afastando da presença de Deus. Tem gente que não sai de casa sem ouvir o horóscopo. Aí você fala para ele: não, eu não acredito nisso. Então por que você ouve? Não, só de curiosidade. Não é? Jovem, você recebe convite de amigos que querem levar você para lugares que você não deveria estar. Um homem que não está observando a santidade, a sua santidade de vida, ele se deixa levar pelo som suave da voz de uma pretensa amante que abandona o seu lar. Vozes o tempo todo. Estamos ouvindo vozes, e no meio dessas vozes está a voz de Cristo através do Espírito Santo, chamando-nos para uma vida de santidade, para lutarmos contra o pecado. Aqueles que não ouvem a voz de Cristo, no sentido de não dar atenção, não atenderem à voz de Cristo na pregação da palavra, né? Até vem à igreja, mas entra por um ouvido e sai para o outro, está com a cabeça lá longe, não ouvem, não obedecem à voz de Cristo. Um dia se depararão diante dele, na sua glória, e quando ele falar, todo mundo se calará. Todo mundo se calará. Nós treinemos o nosso coração para ouvirmos a voz de Deus. E como é que nós ouvimos a voz de Deus hoje? Palavra. Aqui. Não corra atrás de revelações. Ah, mas tem um irmão ali que quando ora, Deus revela as coisas para ele. Veja bem, se aquele irmão estiver revelando alguma coisa, tem que ser de acordo com a Bíblia, correto? Porque se for de acordo com a Bíblia, for o que a Bíblia diz, a revelação daquele irmão é supérflua, que a Bíblia está dizendo, é desnecessária. Se a revelação dele for diferente do que a Bíblia está dizendo, ela deve ser repreendida, porque é mentira, é um acréscimo à palavra de Deus. Nós devemos ouvir a voz de Cristo na sua palavra.
Ah, pastor, mas Deus não é só o que está aqui na Bíblia. Deus é muito mais, Deus é infinito. Você já dominou o conteúdo do Sobretudo? Você já conhece cada página, cada fala, cada ato revelacional. Deus já conhece tudo que está aqui. Todo ano, quando a gente começa a fazer uma nova leitura da Bíblia, né? Eu tenho por hábito ler a Bíblia uma vez por ano. Hoje mesmo eu me deparei com um texto lá, puxa vida, como que eu nunca vi esse texto antes? Eu já li ele pelo menos umas 20 vezes. Pensando aqui, né, nas leituras anuais, eu li a Bíblia mais de 20 vezes. Eu experienciei pela primeira vez. Estamos diante de uma fonte inesgotável. Pode ser limitada na quantidade de páginas que ela tem, mas a mensagem que está aqui é inesgotável. E por que a gente vai correr atrás de outras revelações? Para ser presa fácil para o inimigo? Aqui não, aqui nós temos segurança plena. Vamos lá. Ele tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, né? Uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, né? No verso 16. 3 características físicas são atribuídas a Cristo aqui: mão, boca e rosto, né? Na sua mão ele tinha as estrelas, as 7 estrelas. Na sua boca saía uma espada de 2 gumes, uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto, a sua face, brilhava como o sol, a sua força, né? Obviamente nós não devemos entender isso literalmente, né? Entender isso literalmente, nós até, além de pecarmos por estar fazendo uma imagem de Jesus em nossa mente, e isso nos é proibido pelo segundo mandamento, nós estamos imaginando um monstro. No momento da boca de Jesus sai uma espada de 2 gumes afiada ainda, né? Só podemos interpretar simbolicamente, né? Todos esses elementos aqui apontando, eles estão apontando para o que o Antigo Testamento diz a respeito do Pai e que agora é aplicado ao Deus Filho, né? Ele segura as 7 estrelas, né? Os anjos. Olha lá o verso 20, diz que as 7 estrelas são os anjos. E nós vamos ver daqui a pouquinho quem são esses anjos. Em sua mão direita, ele segura esses anjos. Isso comunica o seu poder e proteção. Lá no Salmo 46, 1, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, né? Com Deus, nossa proteção. Jesus é a nossa proteção. Estamos nas mãos de Jesus. A espada que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus. Isso aí a própria Bíblia usa essa figura lá em Hebreus 4, 12 e em Efésios 6, 17. Está lá no texto bíblico. Não temos nem que forçar a interpretação. Não precisa nem devemos, né? O verbo sair, né? Saía da sua boca, no grego, é um particípio presente indicando que a palavra de Cristo é constantemente ativa, protegendo os seus e provando ser destrutiva a seus oponentes. Compare esse versículo com Gênesis capítulo 1. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja água e houve água. Deus ia dizendo e assim ia criando, né? Quanto ao brilho do rosto de Cristo, nós temos uma referência novamente aqui à sua glória. E aí você compara com Números 6, versículo 24 a 26, que é a bênção a Arão, a bênção que Arão deveria impetrar sobre o povo. O Senhor resplandeça sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. O brilho do rosto de Deus é a
própria glória de Deus. Então, ter o rosto de Deus brilhando sobre si, significa não só Deus iluminando a nossa vida, mas Deus também aprovando o nosso viver. Aprovando o nosso viver. Né? Aos olhos humanos, resistir os raios do sol é algo difícil. Tente, agora no mês de dezembro, verão, meio-dia, aquele sol quente, tente olhar diretamente para o sol. Nem os oftalmologistas dizem que nem deve fazer isso. Você pode queimar a retina. Você pode queimar a retina do seu olho. Paulo, quando teve a visão, quando Jesus se revela a Paulo na estrada de Damasco, a luz de Cristo foi mais forte que o sol ao meio-dia. E um sol lá no Oriente Médio facilmente é 45 graus. Você imagina um sol de 45 graus, um clarão mais forte que o sol no pleno meio-dia. E Paulo caiu no chão cego. Novamente nós temos a descrição da glória de Cristo. Assim sendo, a descrição que João faz de Jesus aqui é para mostrar a sua majestade, poder, juízo, santidade e autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a situação de sofrimento que aqueles crentes estavam passando, né? A qual era provocada pela maldade dos seus inimigos. Que consolo esses irmãos receberam no seu coração quando leram essas palavras. Agora compare Cristo na cruz e agora ele revelado na sua glória a João. Veja essa comparação nesses dois quadros. Na cruz, Jesus era um moribundo ser humano. E eu procurei pegar uma ou outra passagem, só que não está no Evangelho de João, mas eu procurei pegar todas as passagens no Evangelho de João, para comparar o que João viu lá na cruz e o que João está vendo agora no Apocalipse. Né? João, lá em João 19,3, ele vê o Cristo, o ser humano moribundo, morrendo na cruz. Aqui ele vê um homem glorioso, que é Jesus. Em João 19,23, ele vê Jesus despido de suas vestes. Aqui, no versículo 13, vestes talares, cinto de ouro, com toda a sua glória, revestido de glória. Lá em João 19,2, João vê Jesus com uma coroa de espinhos na cabeça. Aqui no versículo 14, Apocalipse 1, os cabelos e a cabeça como a alva, lã como a neve. Que ele viu em Jesus pela autoridade, no sofrimento. Lá em João 19,25, João viu Jesus na cruz, o seu olhar de amor pelas pessoas. Naquele momento, João é designado por Jesus para ser o cuidador de Maria. Ele morrendo na cruz, ele se preocupa, ele tem forças para se preocupar com sua mãe. O que João vê aqui, os olhos de Jesus como chamas de fogo. Olha o contraste, né? Os pés, aí é a passagem de Lucas, né? Lá em Lucas 29:34, os pés pregados na cruz. Aqui João vê os pés de Jesus como bronze polido. Em João 19:28, ele ouviu Jesus dizer: tenho sede, quero água. Aqui no verso 15, a sua voz era como de muitas águas. Lucas diz que, lá em Lucas 24:39, que as mãos de Jesus estavam pregadas. João vê agora nas mãos de Jesus a sua igreja segura e salva. Lá na cruz, João 19:30, João declara, juntamente com Mateus 27, 46 e 50, que Jesus clamou aflito. Aqui em Apocalipse, a espada bigunha afiada lhe sai da boca, a sua palavra viva
e poderosa. Lá na cruz, João 19:30, João vê Jesus vencido pela morte. Aqui em Apocalipse 1:16, ele vê o seu rosto fulgurante. Ninguém pode resistir ao seu fulgor. Mateus e João, especialmente João 19:22, revela Cristo insultado na cruz. Aqui, no verso 17, Jesus é temido. Tanto que João diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Né? Então, encerrando, aí nós vemos o efeito da visão sobre João, o efeito da visão do Cristo glorificado sobre João. Qual foi o efeito? Primeiramente, quando viu, ele caiu aos pés de Cristo como morto. Né? A intenção de Cristo aqui não era de infundir terror ao apóstolo, mas sim confortá-lo. É impressionante como como perdemos de vista a verdade de que, ao contemplarmos a santidade de Deus, devemos ser também tomados por um santo temor. A gente escuta muito o pessoal cantando: eu quero contemplar a tua glória, quero contemplar a tua face. Irmãos, a gente tem que cantar isso com temor no coração. Nós devemos nos aproximar diante de Deus com temor em nosso coração. Né? A verdadeira adoração, ela é acompanhada de temor. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. João declara que Jesus colocou sobre ele a mão direita. Quando o temor guia o coração na presença de Cristo, recebemos ainda mais do seu amor. Essa atitude de Cristo, tocar em João com sua mão direita, é uma atitude de amor, dizendo para ele: né? Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. É importante a gente fazer uma distinção aqui entre a expressão aquele que vive e estive morto e eis que estou vivo. Né? Quando ele diz assim: eu sou aquele que vive, ele está aqui afirmando a sua autoexistência, tal como o Pai fez lá em Êxodo 3,14, quando Deus se revela a Moisés, e Moisés pergunta: qual é o teu nome? Deus fala: eu sou o que sou. O que quer dizer essa afirmação de Deus? Eu sou o que sou. Eu sou o autoexistente, eu não dependo de ninguém para existir. Eu sou o eterno, aquele que sempre viveu, aquele que sempre viveu, não teve início de dias e nem terá fim dos seus dias. Eu sou aquele que vive, eu sou o eterno. Mas esse eterno, houve um momento em que ele se encarnou, tornou-se um homem, morreu, esteve morto por 3 dias, mas agora ele diz: eis que estou vivo, e não só vivo, eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. É interessante como os crentes pintam Satanás muitas vezes, como muitos crentes têm pintado Satanás como aquele que tem o poder sobre o inferno, o poder sobre a morte. Ele fala: mas a Bíblia fala que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ali não está falando do diabo. Se você pegar o texto aqui de João, ele não está falando do diabo. Ali Jesus está falando do mercenário, ladrão, que entra no aprisco das ovelhas para matar e roubar as ovelhas. Ele vem somente para roubar, matar e destruir o aprisco. Ele está usando a figura de linguagem, falando dos ladrões. E as pessoas aplicam a Satanás: mas Satanás tem o poder da morte. Irmão, Satanás não pode tocar no fio de cabelo seu, se Deus não permitir.
Leia o livro de Jó. E tem gente que parece ter mais medo do diabo do que de Deus. Teme mais a Satanás do que a Deus. É lamentável isso. Quem tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, este ser é o Senhor Jesus. A palavra inferno aí, lá no grego, é a palavra Hades, ou Hades. Se pronuncia com uma leve aspiração, Hades. E aí, na mitologia grega, o Hades é o submundo, é o deus do submundo, é o ser maligno, que governa o submundo e tal. A palavra Hades aqui não é nem inferno, mas significa a existência desincorporada. É o estado do Senhor. Quando a minha alma sair do meu corpo descerá ao Hades, descerá à sepultura. Ele estará desencarnado, só isso. Minha alma estará desencarnada. Minha alma voltará para Deus e meu corpo irá para a terra. O Hades é a sepultura, não é o inferno, né? Infelizmente a igreja está tradução do inferno. O que Jesus está dizendo aqui Jesus ele tem a autoridade sobre a morte, por isso que ele ressuscitou. Aliás, não só na ressurreição de Jesus a gente vê o seu poder sobre a morte. Nós vemos o poder de Jesus sobre a morte na cruz. Não foi quando a morte veio que Jesus morreu, foi quando ele disse, está consumado. Foi ele que deu a última palavra para a morte. Não foi a morte que deu a última palavra para ele. Por isso ele diz aqui, eu tenho as chaves da morte, eu é que governo a morte. Ela é uma serva minha, está sob o meu poder. Quando ele disse, está consumado, aí ele morreu. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Só assim, então, a morte veio. Ele tem todo o poder sobre a morte. Né? Mas, o que essas palavras significam? Em sua simplicidade, essas palavras são muito profundas. Tendo Cristo poder sobre a morte, o inimigo que causa mais terror no coração humano, não teria poder sobre as criaturas e sobre as circunstâncias da vida? A maior prova do poder de Cristo sobre a morte é a sua ressurreição e a dos seus servos na sua segunda vinda. Então, quando João diz essas palavras de Jesus e o povo, a igreja, recebe essa mensagem e lê, eles pensam o seguinte: estamos sendo perseguidos pelo Império Romano, podemos ser mortos a qualquer momento. Mas nós seremos mortos não é porque nos mataram, nós seremos mortos porque Cristo nos quer ao lado dele. Uma maneira completamente diferente de ver a morte, não é mesmo? Completamente diferente. A morte não será o meu fim, a morte será quando Cristo está dizendo: filho, eu quero você aqui do meu lado. Que consolo para o coração. Não é mesmo? Cristo ordenou a João: escreve, pois, estas coisas que viste, ou seja, esta visão do Filho do Homem, e as coisas que são, ou seja, a própria condição naqueles tempos das 7 igrejas da Ásia Menor, e as coisas que hão de vir depois dessas, ou seja, os eventos que aconteceriam através de todo o futuro, de acordo com os seus princípios básicos. Escreve estas coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer. Então, o Apocalipse não é só uma mensagem para aqueles irmãos, é também uma mensagem para nós e para todos os outros cristãos que virão até a volta de Cristo. Né? Com uma nota final, ele acrescenta a explicação quanto ao mistério das 7 igrejas. Então ele explica, né? As 7 igrejas, as 7 estrelas são os anjos das 7 estrelas. Né? João viu na mão de Jesus aqueles que aqui são designados como anjos, né? No grego angeloi, mensageiros. Né? Anjos significa mensageiro. Né? Ao lermos cada uma das 7 cartas enviadas às 7 igrejas, compreendemos que esses anjos, na verdade,
são os pastores, os dirigentes daquelas igrejas, pois, diferentemente dos seres espirituais chamados de anjos, né, os seres espirituais que estão a serviço da igreja, em toda a Bíblia, estes aqui estão recebendo uma mensagem de Cristo, que ele deu através de João. Exatamente o contrário, porque na Bíblia você vê anjo trazendo a mensagem, e aqui você vê os anjos agora recebendo essa mensagem. Então esses anjos aqui não são aqueles seres espirituais que a Bíblia geralmente descreve como ministros de Deus a serviço da igreja, mas aqui é uma figura de linguagem referindo-se aos presbíteros, aos líderes da igreja, daquelas igrejas, né? Eles estavam recebendo essa mensagem e como mensageiros eles deveriam passar para a igreja, para as igrejas que estavam sob o cuidado deles. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 igrejas, ou seja, elas são as condutoras da luz de Cristo. Jesus falou que a nossa luz deve brilhar, nós somos a luz do mundo. A igreja de Cristo é a luz do mundo, ela deve brilhar nesse mundo, a fim de que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, né? Então, a conclusão, né? Várias aplicações poderíamos fazer deste capítulo para a nossa vida. Contudo, ressaltamos apenas a seguinte verdade: Cristo é o centro de tudo, em especial da sua igreja. Quem é o centro dessa igreja? Quem que é a pessoa mais importante dessa igreja? O Senhor Jesus. O culto que nós realizamos, todas as atividades que nós temos aqui, o foco tem que ser a glória de Cristo Jesus, a exaltação de Cristo Jesus, e não a nossa. Convém que Cristo cresça e que eu diminua, disse João Batista. A centralidade da pessoa de Cristo faz com que não percamos de vista o seu propósito em todas as circunstâncias, mesmo nas de perseguição e aflição, como aqueles irmãos estavam vivendo, né? Tanto a centralidade de Cristo em nossa vida nos leva a não perdermos o rumo como igreja e não deixarmos que a nossa luz perca a sua força e deixemos de brilhar, não cumprindo assim o que nos é ordenado pelo Senhor Jesus, que anda no meio da sua igreja. Essa expressão, ele anda no meio da sua igreja, ou seja, ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco, Ele é o Deus glorificado, que está na glória eterna, mas está no meio da sua igreja. Não foi isso que Ele prometeu? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele vai dizer também que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não deixou a gente, Ele está no nosso meio, Ele está no meio da igreja, com seus olhos que veem tudo no mais íntimo de cada coração. O que deve causar temor no meu coração não é o fato do presbítero saber algum erro meu, alguma coisa que eu estou fazendo. O que deve trazer temor no meu coração é o fato de saber que Deus está vendo a minha alma, vendo o meu coração. O pastor vendo você é só um pecador vendo outro pecador. Deus olhando no nosso coração é o santo Deus, o justo Deus, vendo que está dentro de nós. Aplicações práticas para nós aí, né? A revelação de Cristo. No versículo 3, essa revelação produz em nós a verdadeira alegria. No versículo 4 e 5, essa revelação conduz-nos ao conhecimento do verdadeiro Deus. No versículo 5, mostra-nos o grande amor de Deus por nós. Versículo 6, a revelação de Deus conduz-nos a glorificarmos a Deus para todo sempre. No versículo 7 e 8, ela fortalece a nossa esperança na sua volta. No versículo 9, ela faz-nos fiéis a Ele. No versículo 10 e 11, requer a nossa obediência. No versículo 12 a 16, mostra-nos a sua excelsa glória. Versículo 17, induz-nos ao temor e reverência. Versículo 18, fortalece a nossa confiança nele. E versículo 19 a 20, desvenda-nos os mistérios de Deus. Que nós vivamos dia após dia na presença de Cristo Jesus,
para a glória dele e sabendo que ele está no nosso meio, vendo que está no nosso coração. Agora, que diferença do Cristo glorificado para o Cristo apresentado pelo catolicismo, não é mesmo? Agora observe como que Cristo é apresentado no catolicismo e como que Maria é apresentada no catolicismo. Estou falando das imagens ali. Cristo é apresentado um moribundo, seminu na cruz. Alguém para quem eu olho e ao invés de clamar por socorro, eu tenho vontade de socorrer. Maria não, ela sempre está com o ar sereno, com o ar de alguém que está por cima da tribulação, aquela mãe bondosa que pega o seu filho no colo, pega os seus filhos no colo, quando eles estão chorando. Quem não tem a revelação da palavra de Deus em suas mãos, ou como não tem o conhecimento de Cristo em suas mãos, para qual dos dois ele irá fazer a sua oração? Maria. Estou preparando lá a aula sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. Eu não sabia, mas a Igreja Católica, o segundo mandamento, ela simplesmente apaga ele. Não farás para ti imagens de escultura. Você não encontra na Bíblia Católica, está simplesmente apagado. Igualzinho ao STF. Não conseguiu provar a inocência do bandido, mexeu na lei. Não cometamos esse pecado, porque Deus vai cobrar caro de nós, se assim fizermos. Deus nos abençoe.